Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. O mundo dentro da igreja. Será que o mundo está entrando aí dentro da igreja? E nada melhor para a gente bater um papo muito gostoso e muito enriquecedor com o nosso querido pastor Leozão, meu esposo, líder do Ministério Jovens Adultos, aqui na nossa Igreja Batista da Lagoinha. Muito bom dia, pastor. Bom dia a todos aí, todos os telespectadores. Mais uma sexta-feira aí boa, né? Bem fria. E hoje tá bom para uma feijoada, cara. Tô sentindo aqui no estômago. Vai ser bom a feijoada hoje. Aproveita então, deixa o convite pro pessoal. E também amanhã, claro, às 7 horas da noite, ali no Tabernáculo, na rua Manuel Macedo 360, o Cultão dos Jovens Adultos. Você é nosso convidado, você não pode perder, porque Deus tem uma palavra de vida para o seu coração. Então, compareça. É isso mesmo. Ele não veio sozinho, veio também um dos nossos líderes ali do Ministério Jovens Adultos, teólogo, tem um trabalho muito legal que ele vai te contar. Ricardo Imbriani, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Carol, obrigado. Que bom ter você aqui conosco. Ricardo, já deixa um convite também para o pessoal aí, segunda, quarta e quarta-feira já tem um convite para eles? Toda segunda e quarta eu me reúno ali com o pessoal na Rua Itamaracá, número 90, no Concórdia, às 8 horas da noite, de 8 às 10, a gente lê a Bíblia. Lê a Bíblia, Ricardo? Lê a Bíblia. E o pessoal tá animado para ler a Bíblia? Tá animado, alguns, né? Esse tá animado, seu foi meio desanimador. Não, mas é porque a gente estava conversando, né, Leozão? E aí o que acontece? As pessoas começam bem motivadas, mas aí depois a leitura vai ficando um pouco para elas, um pouco enfadonha, e aí alguns vão desistindo no meio da caminhada. Ô, querido. E isso é muito triste. Você para de comer, por acaso, na sua vida, no dia a dia, você vai deixando de comer assim, você acha que vai acontecer o quê? Vai ficar fraco. Então, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então, você precisa ler a palavra de Deus, não é verdade? Senão vai ficando fraco o negócio. É verdade. Aí a gente vai, ora bastante, jejua e aí Deus vai levantando novas pessoas. Amém, amém. Fica esse desafio para você toda segunda e quarta, ali no prédio do Ministério Jovens Adultos, Rua Itamaracá, número 90. Vai lá, das 8 às 10 da noite, ler a Bíblia com uma turma que vai te abençoar grandemente. E aí vamos falar do mundo na igreja. Quais seriam essas práticas mundanas que tem existido hoje dentro da igreja? Pois é, historicamente a gente vê, por exemplo, Paulo falando a respeito dessas práticas lá em Coríntios e combatendo essas práticas. O problema é que as pessoas, elas se convertem, mas a transformação para algumas é um pouco mais instantânea, para outras é mais gradual, né, mais paulatina. Mas a gente precisa estar combatendo isso aí dentro da igreja, né? Eu penso que quando a pessoa vem para Jesus, né, e passa a participar do corpo de Cristo, eu penso que tem que haver um acompanhamento. Isso. Um discipulado, né, bem efetivo. Porque quando não há discipulado, a pessoa fica solta, ela vem com algumas práticas naturais, certo? Mas ela precisa ter um conhecimento dessa nova vida que ela agora possui em Cristo. E quando isso não é passado, ou se é passado, mas também não há um discipulado eficaz no sentido de acompanhar, a pessoa certamente vai ser tentada, vai ter os pontos fracos, né, que o diabo vai tentar, que a gente não pode esquecer disso. E se isso aí não for um discipulado eficaz, certamente aí a pessoa vai ficando ali dentro, vai enfraquecendo assim, através da leitura da palavra, que nem todos leem, né? Então vai ficando aquela vida ali, um pé na igreja, um pé no mundo, e vai levando essa vida assim, essa vida dúbia, né? Mas aí que está o perigo. Eu acho que o discipulado, um discipulado eficaz, acho que evitaria muitas coisas que estão acontecendo hoje, com certeza. Ainda que Paulo fale em Coríntios a respeito dessas práticas mundanas dentro da igreja, mas um discipulado eficaz, a gente obteria mais resultado. E você deve enviar sua pergunta para cá no 984029756, nosso WhatsApp que está aqui já na minha mão, tirando as suas dúvidas. Práticas mundanas, atitudes do mundo dentro da igreja. Tem gente que às vezes fala assim, pecado é relativo. Quando usa essa expressão, o pecado é relativo, isso aí já não seria às vezes uma prática mundana? Quando você começa a relativizar aí o pecado? O relativismo certamente ele é para tentar justificar aquilo que é erro, que foi o erro. Certo. E quando você justifica, então você não reconhece que é o pecado, porque
reconhecer o pecado, isso tem que gerar o quê? Arrependimento e mudança de atitude. Então, se há um relativismo dentro da igreja, onde então você tira o absoluto. Se você tirou o absoluto, então você tira a palavra. Então, se tirou a palavra e caiu o relativismo, então certamente o relativismo é uma maneira mundana de justificar o pecado e não de trazer arrependimento. Então não existe pecadinho nem pecadão, aí eu pequei por causa disso. Não, você tem que entender que você é um pecador miserável e que você precisa agarrar na graça, porque senão realmente vai ficar muito difícil. Tem gente que usa esse relativo quando está referente a mim, né? Mas se for o outro que fizer, o dele é pecado. O que acontece é que a gente tem que se sujeitar a Deus. A Bíblia fala que a gente deve se sujeitar a Deus e o diabo vai fugir da gente. E o que acontece é que e aí o que acontece? Ao invés da gente buscar em Deus força para a gente resistir ao diabo, né? E as forças dele, a gente vai se justificando. Então, não, esse pecado ele é relativo. Desculpa, esse pecado ele é relativo. Com isso, o que vai acontecendo? A pessoa, ela não vai dando lugar para Deus agir na vida dela. Transformar, né? De ser transformado. Porque se você não reconhece que algo está errado, aquilo não vai mudar. Você vai continuar agindo daquela maneira. Isso. E aí não vem o reino de Deus sobre a vida da pessoa. Ela não está deixando, não está permitindo Deus governar a vida dela. Tem pergunta chegando aqui. Percebo que na igreja algumas pessoas usam outras. Isso pode ser considerado uma prática mundana? Sem dúvida. Isso é tipo da amizade utilitarista, né? Você é útil para mim, então eu vou te usar, com certeza. E a Bíblia fala da questão da mutualidade. Amai uns aos outros, perdoai uns aos outros. Então, a mutualidade é exatamente para quebrar também essa coisa de manipulação, de usar outro, esse relacionamento utilitarista. Por isso que a Bíblia fala de mutualidade. Então, a mutualidade quebra exatamente esse relacionamento totalmente utilitarista. E o cristianismo, ele é uma prática oposta a isso. Sim, né? sem dúvida. O cristianismo é o contrário, a gente vai servir. Servir. Nós somos chamados a servir. E no caso aí a pessoa vai estar usando, né? Sendo servida. Então é o contrário. Tem muitas perguntas chegando, a gente falando sobre, às vezes, esse mundanismo tentando entrar dentro da igreja. Tem gente perguntando, antigamente a igreja não admitia aí o divórcio. Por que atualmente parece que a igreja tem aceitado? Será que parece? Como que é isso? Isso é uma questão que a gente tem que... parece que sim. Eu penso que muita coisa mudou e que não deveria ter mudado, né? Não deveria ter mudado, porque eu penso que o princípio de relacionamento, o princípio de aliança, ele tem que ser firmado a partir do... acho que o discipulado tem que firmar essa prática da aliança da pessoa com Deus. Quando a pessoa entende essa prática da aliança da pessoa com Deus, aí ele vai entender a prática da aliança com o próximo. Quando isso não é bem trabalhado, essa questão de aliança, e entender que Deus é um Deus de aliança e que essa aliança não pode ser quebrada, então eu acho que falta um conhecimento da questão da aliança. Primeiramente com Deus. Quando você entende essa aliança com Deus e que a aliança com Deus é coisa muito séria, então você entende que a aliança com o outro também é coisa séria. Então essa falta de conhecimento ou de entendimento ou de aprofundamento da aliança da pessoa com Deus, se ele tem isso muito superficial, então ele entende que essa aliança com o outro também pode ser descartável. Assim como distancia de Deus, distancia do outro, então vai fazendo essa troca. Então eu penso que nos cursos de noivos também deveria falar da aliança, né? Falar do que de fato é uma aliança firmada. E quando ela é quebrada, quais são as consequências disso? Então eu penso que há uma falta de conhecimento em termos de aliança, da profundidade espiritual que existe quando você faz uma aliança com Deus, ou uma aliança também que você faz fora de Deus. Os gibeonitas, quando Josué fez aliança com os gibeonitas, que não era para ter feito, Deus teve que honrar a aliança de Josué, defendendo eles dos, não sei se foi amalequitas, que os gibeonitas tinham uma guerra muito forte para se fazer, e os gibeonitas recorreram à aliança que tinha feito com Josué. E Deus teve que honrar a aliança. Olha, você vê a profundidade do que é uma aliança feita. Quando eu vejo também, às vezes a igreja aceita, não, a igreja não aceita. Mas as pessoas, a gente não pode obrigar ninguém a nada. Então, a falta de compromisso mesmo
Porque quando você entende, até nossa igreja, a gente tem um trabalho muito forte com o nosso curso de noivos. Nós fizemos há 15 anos atrás o curso de noivos. A gente entende o que é a questão da aliança, entende que casamento é coisa de Deus. Você está entrando num projeto que é de Deus. Então, não é um projeto que você pode falar assim, a partir de agora eu não quero mais viver esse projeto, não. Não é um projeto onde eu escolho o momento de viver ou não. Se eu resolvi que eu quero me casar, eu quero viver uma família, eu estou passando a viver um sonho de Deus. Eu vejo que é isso que às vezes as pessoas vão perdendo ao longo do processo, não é, cara? O que eu vejo também, Carol, que é muito importante, é que as pessoas, como a gente começou a falar no início, elas não se envolvem muito com a Bíblia. Então, se não buscar essa sabedoria diariamente, se não tiver essa comunhão diária com Deus, há um afastamento. Sim. Então, a pessoa começa a ouvir, se ela não está ouvindo a voz de Deus, ela está ouvindo a voz de quem? Certo. Dela mesma. Então, ela começa a ouvir ali a voz dela e aí ela começa a falar certas coisas para ela e isso vai trazendo esse afastamento. Então, por isso, a necessidade que a gente tem de estar congregando o tempo inteiro. A gente precisa estar sendo acompanhado, a gente tem que estar andando em comunhão com os irmãos na igreja. Porque quando as pessoas se afastam, a tendência é isso mesmo. Agora, é interessante a gente pensar que aí você dá bomba aqui, mas o outro irmãozinho lá abençoado aprova. Esse é o detalhe, né? Então, a Lagoinha fala assim, não pode. O que ele faz? Eu vou casar em outra igreja. Ou eu vou descasar em outro lugar. Então, eu vou fazer. Então, já vai debaixo de uma desobediência. Como a igreja de Cristo deveria ter uma opinião só, né? Uma vertente só. Então, tem várias situações que a gente passa por isso daí. E o pessoal se apoia, às vezes, muito tiram do contexto certos textos, né? Certos versículos bíblicos, para poder se justificar. Nas suas a falhas. gente não vê a aprovação nem de Jesus, nem no Pentateuco, né? Nem nos profetas, ninguém concorda com o divórcio. É assim, se chegar no extremo, aí é uma outra história. Mas hoje não está no extremo, não. Não está no extremo. Hoje não é assim. Incompatibilidade de gênero. Que nós discordamos e por isso que chegou essa pergunta, que é importante, infelizmente, né? Tem acontecido muito no meio do povo de Deus, o que não deveria acontecer. É falta de conhecimento. Tem outra pergunta também chegando aqui sobre, a gente está falando das questões do mundo, que às vezes tem entrado na igreja. As vestimentas, a dificuldade às vezes das vestes. E será que nós como igreja temos falado ou às vezes para não confrontar, ficamos calados sobre as vestimentas, principalmente aí da mulherada, como é que as mulheres estão se vestindo aí dentro da igreja? Eu penso que... E fora também, né? Porque o que você faz lá dentro, você faz fora. Eu penso, ainda que seja falado, mas se não houver um convencimento do Espírito Santo, que é interessante, você fala, as pessoas continuam fazendo. Eu penso também, um grupo também de apoio seria interessante. Mas se o grupo de apoio que você compartilha, que você anda, se esse grupo não te traz mudança, não te faz repensar, não te faz refletir, então é o momento, então, você também está revendo. Porque o detalhe é o seguinte, você fala do púlpito, mas se o grupo que você participa te apoia... Então, aí entra naquele relativismo, né? Não, então... Não, isso é relativo. Mas o pastor falou, mas aqui, nós aqui, tá vendo aqui? Então, esse grupo de apoio, então a pessoa deveria buscar um grupo de apoio onde esse grupo fizesse repensar, refletir em cima do que foi falado. Então, eu penso que o grupo de apoio também é muito importante. Né? Agora, tem gente que não quer mesmo, ele está lá, ele acha que... Ele vai lá, porque a pessoa fala assim, não, eu venho aqui porque a energia aqui é boa. E pronto. Vai fazer o quê? Você vai proibir o cara de entrar? Não, eu venho aqui porque a energia é boa, eu saio até leve daqui, mas não quer compromisso. Mas não tem mudança. Mas aí fazer o quê? Tem outras perguntas chegando também. Ser independente pode ser entendido como uma prática mundana? A independência, com certeza, porque a Bíblia nos chama para interdependência, né? A interdependência entre o próximo e dependência, e a dependência de Deus. Então, a independência, isso é assinar
Sua derrota. Sua queda, né? Porque queda, isso aí é o princípio, e aí a gente começa a perceber soberba, né? Então a pessoa vai falar que ela não depende de ninguém. Olha, eu não preciso de ninguém para nada. Isso aí é soberba, é o princípio da queda. E aí a gente vê isso aí, por exemplo, em Sodoma, igual está escrito lá em Ezequiel 16:49, falando que um dos motivos da queda, da destruição, é exatamente essa soberba. É achar que eu não preciso de ninguém, que eu sou independente. E quando a gente vai servir, né? Porque o cristianismo nos convida a servir o outro, a gente mostra que a gente depende. Tinha uma música que a gente cantava antigamente, e aí eu não vou falar quanto tempo para não entregar a idade, né, música, mas que falava que eu preciso de você e você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Não é da minha época, não. Não é da minha época, não. Tem perguntas chegando aqui também. Conheço alguns namoros cristãos e não vejo diferença entre um namoro de um cristão e um namoro de quem ainda não conhece a Jesus. Como deve ser um namoro cristão? Como deve ser um namoro de um cristão aí também? E a continuidade, porque depois que você casa, você também continua namorando. Como que deveria ser? Eu penso que a gente volta ao primeiro ponto, é conhecimento, né? A questão de como você vê o outro, né? A questão de não usar o outro, claro. Agora, eu penso que no namoro cristão, primeiramente, tem que haver uma questão de identidade e valor. Quando você entende quem você é, quando você sabe o seu valor em Cristo e quem você é em Cristo, consequentemente, você vai saber respeitar o valor do outro. Então, quando não há essa compreensão dos dois mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo a ti mesmo, interessante, isso tudo se resume nisso. Então, quando você entende quem é você, do seu valor, então você passa a entender o valor do outro, o valor que o outro tem para com Deus. Então, quando você não entende o valor do ser humano, que é intrínseco, o valor do ser humano, então você passa a usar o outro. Então, aí a carne domina, não é isso? Aí tem a questão da defraudação. O que é defraudar, né? É você despertar um desejo que não pode ser suprido naquele momento. Então você defrauda porque você está pensando em você. Eu não quero nem saber se eu estou defraudando, desde que eu esteja satisfazendo o meu desejo. Então, essa falta de conhecimento como um todo, essa falta de valorizar o ser humano, ainda que ele seja fraco, mas você tem que entender que era um ser humano e que Jesus morreu por ele também. Então, essa falta de amor próprio, né, esse amor ágape, né, de amar o próximo a ti mesmo, então passa por esse namoro mundano, totalmente carnal, onde você quer satisfazer totalmente sua vontade. Os desejos da carne. Com certeza. Eu estava conversando com um casal um tempo atrás, e aí eles falavam o seguinte: olha, infelizmente eles namoraram um pouco tempo ali, cerca de um ano. E eles não aproveitaram para se conhecer. Aí eles vão se conhecer dentro do casamento. Aí pronto. Está formada a confusão. Isso. Então, o que acontece? O cristão, ele tem que entender que o período de namoro dele é um período de conhecimento. Eu preciso conhecer o outro. Porque às vezes vocês se dão bem, tudo mais, só que para um casamento não. Para um casamento, de preparação para algo muito maior, na verdade? Isso, então... Pode concluir. Não, então ele tem que se preparar para isso, ele tem que querer se conhecer e ver, inclusive, como é que é a vida do casal. Por exemplo, conversando com outras pessoas, a gente vai descobrindo assim, pessoal crente, antigo de igreja, e aí você pergunta assim, e aí, já vocês leem, tem o costume de ler a Bíblia juntos? Esse planejamento familiar, não, nunca li a Bíblia junto com o meu esposo, não tem um culto doméstico, não tem, são práticas antigas, né, da época dos nossos pais e dos nossos avós, que hoje a gente não percebe hoje. Mas isso tem que começar no namoro. Exatamente. Né? A leitura, o tempo de oração, porque aí, posteriormente, você vai continuar, né, dentro dessa disciplina que você vai criando aí nos relacionamentos. E pra gente fechar, como vocês veem o mundanismo na igreja relacionado ao dinheiro? O dinheiro basicamente é um amor, né? O amor ao dinheiro, então se você... de todos os males. É um amor, se você ama o dinheiro, então, seja na igreja ou fora da igreja, então você vai ser escravo dele. O dinheiro é muito bom desde que ele não seja seu dono, como diz o pastor Márcio, desde que ele não seja o seu dono. Se você ter dinheiro não é problema, o problema é quando ele passa a ser seu dono. Enquanto você tem o dinheiro e está debaixo dos seus pés, bênção, né? Agora, quando ele se torna o seu dono e você fica escravo do dinheiro,
Aí acabou. Então você não vê a utilização dele de maneira eficaz. Você não contribui, você não vê tanta importância assim, você só pensa em você em primeiro lugar, no sentido que você não contribui, não oferta, não ajuda missões. Por quê? Você está voltado, você tem um amor tão apegado ao dinheiro que você, quando você tem esse amor apegado ao dinheiro, você não vai distribuir. Certamente vai ficar tudo voltado para você mesmo. Né? E vai reter. E quando você retém, aí a coisa vai secando a fonte mesmo, aí você morre, fica tudo aí, né? O dinheiro, ele nada mais é para o cristão do que uma ferramenta para auxiliar no serviço. Claro. Sim. Então, deveria. O dinheiro é para me ajudar a servir. Só. As pessoas precisam, eu preciso servir as pessoas. Entendendo que é melhor dar do que receber, mas o mundo diz que você tem que guardar para ter. Exatamente. E a Bíblia diz totalmente, é uma contracultura. Porque aí, como você disse, se a pessoa vai distanciando de Deus, então essa contracultura de guardar para ter, ela fala mais alto. Mas se você tem um conhecimento, essa intimidade, então esse é melhor dar do que receber, então isso deveria ser um estilo de vida no meio da igreja, no seio da igreja. Por isso que a gente está falando sobre as coisas do mundo, às vezes entrarem dentro. Nós precisamos aí de renovar a nossa mente, e o que renova a nossa mente é a palavra de Deus. Então, vamos ler a Bíblia. Fica o convite aí, segunda e quarta-feira, ali no nosso prédio dos Jovens Adultos, das 8 às 10 da noite. Vá lá ler a Bíblia, porque com certeza muitas práticas erradas vão ser abolidas, porque novas práticas, conforme a palavra de Deus, os princípios de Deus, elas surgirão na sua vida. Não é mesmo, Ricardo? Com certeza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.